Olá pessoal, sou o professor Marcos Oliveira, professor de Direito Processual do Trabalho aqui do Portal IED e hoje vim aqui para dar uma dica para vocês sobre ações coletivas no processo do trabalho. Vou dar dicas especificamente sobre o procedimento. Noto que muitos dos nossos alunos têm dificuldade de entender o procedimento, a marcha processual dos dissídios coletivos, mas vou esclarecer para vocês o seguinte: a marcha processual ela é bem parecida com a dos dissídios individuais. O que diferencia é que o dissídio coletivo ele é proposto diretamente no tribunal. E para saber a competência, eu preciso verificar se o dissídio coletivo ele tem abrangência territorial dentro de um mesmo estado, ou seja, dentro de uma mesma jurisdição de um TRT, ou se ele tem uma abrangência que supera a fronteira de duas jurisdições de TRTs, ou se ele tem abrangência nacional. Por quê? Se o conflito entre classe patronal e classe de trabalhadores que gera o dissídio coletivo tiver abrangência regional dentro de um mesmo estado, ou seja, dentro de uma mesma jurisdição de um único TRT, o dissídio coletivo ele é proposto naquele TRT, já no segundo grau, pessoal. A competência originária, então, não é da vara do trabalho, é lá do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, se aquele conflito ele passa da fronteira de um estado, ele passa da jurisdição de um único TRT, aí a competência deixa de ser dos tribunais regionais e passa a ser do nosso Tribunal Superior do Trabalho. E justamente por isso muitas pessoas têm dificuldade de compreender a marcha processual dos dissídios coletivos. Mas sanada a dúvida sobre competência, entendendo se eu proponho o dissídio coletivo lá no TRT ou no TST, fica mais fácil de entender. Então vai mais uma dica. O fato da competência originária não ser das varas do trabalho não impede que essas varas do trabalho cumpram diligências determinadas pelos tribunais. Então, eventualmente, se o tribunal quiser determinar uma diligência proibitiva de alguém, é possível que isso seja feito pela vara do trabalho, mas a vara vai cumprindo diligências, vai cumprindo ordens do tribunal, tá certo? E aí, a petição inicial ela deve ser apresentada. Se o dissídio coletivo for de natureza econômica, ou seja, visando criar uma sentença normativa com a criação de novas condições de trabalho, eu preciso cumprir dois requisitos. O primeiro requisito é de que tenha havido negociação prévia entre a classe patronal e a classe de trabalhadores. E o segundo requisito, um requisito polêmico que durante muito tempo gerou discussões aqui na nossa Justiça do Trabalho, é que eu preciso demonstrar que as partes estão de comum acordo conforme determinação constitucional. Lá no 114, a nossa Constituição diz que é fundamental determinar que as partes estão ali de comum acordo para tentar solucionar aquele conflito juslaboral. E o que significa o comum acordo? A leitura contemporânea do comum acordo, pessoal, é de que seria um pressuposto de desenvolvimento e validade do processo. Portanto, ou a classe patronal e a classe de trabalhadores devem apresentar a petição com o dissídio coletivo conjuntamente, ou não deve haver oposição de nenhuma das partes sobre o acordo. E aí a gente tem um comum acordo que é tácito, tá certo? E aí, uma vez apresentada a petição, pode ser apresentada a defesa, dizendo quais as condições são adequadas, quais não são. E aí, tem-se, depois disso, o julgamento e é proferida uma sentença normativa. A sentença normativa, pessoal, funciona quase como um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Só que essa sentença normativa, ela é proferida pelo Tribunal Regional, se a abrangência for de um estado, né? Ou pelo próprio TST, se a abrangência superar um estado ou for nacional, tá certo? E aí a sentença normativa, ela tem um prazo de vigência, que é um prazo de 1 a 4 anos, diferentemente lá do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho, que tem vigência máxima de 2 anos, vedada a outra atividade, conforme a CLT, com redação dada pela reforma trabalhista.
A sentença normativa, que é proferida pelos nossos desembargadores ou pelos nossos ministros, ela pode ter uma vigência de 1 a 4 anos, tá certo? E aí, pessoal, quero destacar com vocês que a sentença normativa, ela, quando transita em julgado, não faz coisa julgada material, ela faz apenas coisa julgada formal. Sabe por quê? Porque ela é passível de um dissídio coletivo chamado de dissídio de revisão. É uma especificidade também aqui da nossa Justiça do Trabalho, advinda do poder normativo, que é, uma vez verificada que após o cumprimento da sentença normativa ao longo do tempo, ela se tornou desigual para as partes, houve um desequilíbrio, né, para as partes cumprirem essa sentença normativa, é possível que ela seja revisada por meio de um dissídio próprio, que é o dissídio de revisão. Por isso, atenção, a sentença normativa não faz coisa julgada material, faz apenas coisa julgada formal. E aí, mais uma dica que eu quero dar para vocês, pessoal, é de que cabe recurso da sentença normativa. Se a sentença normativa foi proferida pelo TRT, cabe recurso ordinário para o TST, para a seção de dissídios coletivos do TST. Não é recurso de revista, cabe recurso ordinário para o TST. Agora, se a decisão for não unânime proferida pela SDC do TST, aí cabe embargos infringentes para a própria seção de dissídios coletivos. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima dica!